paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, queridos irmãos, estamos novamente no ar para estudar o Sagrado Livro junto com cada um de vocês. Não importa a sua doutrina, não importa o seu vínculo com a igreja, nós queremos estudar a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo nesta manhã de domingo, tão gostoso, né? Hoje não está muito quente, está fresco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui com esse tema trimestral, administradores fiéis à espera do Mestre. Nós somos pessoas cristãs que queremos administrar fielmente e estamos à espera do Mestre. Hoje nós vamos estudar um tema bem sugestivo, né, pastor? Sim, bastante sugestivo. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, e que nós tenhamos um momento de paz, um momento de bênção, um momento de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus e, acima de tudo, permitir que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira muito particular, porque quando a gente fala, a gente expõe ao que a Bíblia tem de maneira geral, mas o Espírito Santo sempre fala de maneira íntima, de maneira pessoal, né? Então, melhor a fazer todas as vezes que nós vamos estudar a Palavra de Deus é, em primeiro lugar, buscar essa direção do Espírito Santo pela oração. Isso mesmo, vamos orar então. Querido Deus, estamos aqui gratos pela vida, pela saúde, porque o Senhor nos trouxe para estudarmos a Bíblia com os nossos irmãos e também, Senhor, pela bênção de ter esse sagrado livro em nossas mãos. Abençoa o nosso estudo, que o Teu Santo Espírito nos ilumine de tal forma que possamos atingir a todos os corações, porque as nossas palavras são conduzidas pelo Santo Espírito. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar dentro desse tema de administradores fiéis à espera do Mestre, aos meus pequeninos irmãos. São palavras de Jesus em São Mateus 25, verso 34. Jesus chamou algumas pessoas que são mais carentes, mais necessitadas, né, de pequeninos irmãos, que palavra adequada, né? Porque são pessoas que precisam de ajuda. Sim, nós temos que entender, em primeiro lugar, né, a expressão do cristão. O cristão não foi uma autoqualificação dos discípulos de Jesus. Né? Os discípulos de Jesus,
que seguiam os apóstolos depois da morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, os apóstolos continuaram guiando ali o evangelho, continuaram conduzindo as pessoas, e ali os discípulos permaneceram juntos, né, e foram crescendo, a palavra de Deus foi crescendo, e as pessoas começaram a perceber que aqueles que seguiam a Cristo, a Jesus Cristo, eles tinham o mesmo modelo de vida, o mesmo comportamento, a mesma interpretação da palavra de Deus, a mesma interpretação da vida. Então, no livro de Atos, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele coloca a primeira vez em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Né? Isso, porque foram identificados dessa forma. Foram identificados, mas pelo seu modelo de vida. Então, nós somos identificados como cristãos devido ao modelo de vida. Né? Agora, o que é cristão? Cristão, a palavra Christos do grego, né? Cristão quer dizer um Cristo menor. Né? Sim. O Cristo menor, porque a palavra Cristo, ela vem da expressão Machia do hebraico. Né? Machia do hebraico quer dizer ungido, o Cristo no grego quer dizer ungido, é a mesma palavra, só traduzida para o grego. Então Jesus foi ungido de Deus, né? Isaías 61, onde declara a missão de Jesus. Ele veio para evangelizar os pobres, né? Para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, né? Então ali nós temos a descrição do ministério de Jesus. Este ministério passa para todo cristão, mas não passa, é claro, com a majestade de Jesus, né? E nem com a perfeição de Jesus, porque somos seres humanos imperfeitos. Então, Cristo, ele vamos dizer, nosso alvo absoluto. Efésios capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que nós devemos crescer até a medida do varão perfeito, né? Continuar crescendo com foco em Cristo, e nosso objetivo é ser a cada dia mais parecido com Jesus. Desta forma nós somos cristãos, nós somos um pequeno Cristo, né? Esse cristão parece um aumentativo na língua portuguesa, né? E tem gente que leva a sério isso, tem gente querendo ser maior que Cristo. Né? Não, cristão é um pequeno Cristo, ele é um Cristo menor. E desta maneira é que Jesus coloca esse texto de Mateus 25, 34. E outro texto também que eu gosto bastante, a gente vai falar dos dois aqui, mas Mateus 19, 13 e 14, onde Jesus, o texto ele diz assim, olha, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, olha a palavra de Jesus, deixai os pequeninos, né, e não embaraceis. Deixar vir a mim. Tem uma outra tradução que diz, vinde a mim os pequeninos, né? Vinde a mim os pequeninos. A questão no texto grego, quando essa expressão de Jesus é colocada no texto grego, na Bíblia, na sua tradução original, na sua escrita original, esse texto, Mateus usa uma palavra bastante curiosa, bastante interessante no seu contexto. E por que essa palavra está colocada aqui? O que é traduzido aqui como pequenino, né, não trata apenas de criança, né, trata de pessoas que têm pouco conhecimento de Cristo. Então, o que Jesus está falando ele utiliza a analogia da criança. A criança é alguém que tem pouco conhecimento, e ele fala, deixai vir a mim, ele fala, não as crianças, deixai vir a mim os pequeninos. E por quê? Porque todo aquele que tem pouco conhecimento, quer mais conhecimento, se aproxime de Jesus, que ele vai dar. Que importante, né? Que importante. Porque hoje a gente conhece tantas pessoas que têm pouco conhecimento a respeito da Bíblia, e às vezes
até são desprezadas por essa questão, né? Sim, E mas Jesus... não se sinta desprezado por ser pequenino, né? Exatamente. Isso é uma questão da natureza humana. Agora, tem como resolver isso. É só se aproximar de Jesus. Isso. Né? Só estudar a Bíblia, procurar, né, entender o que Jesus quis dizer, né? Sim. Mas veja bem, esses pequeninos também, né, pastor, incluem aqueles que são mais necessitados, não só de conhecimento a respeito de Cristo, mas também carentes economicamente, pessoas assim que não têm veste muitas vezes, né? Uhum. Jesus incluiu essas pessoas nos pequeninos, né? Sim, é que o pequenino, vamos dizer assim, aqui ele está mais ligado a uma questão de autoestima e a uma questão de relacionamento social do que uma pessoa pequena, de fato, né? Então, assim, deixar vir a mim os pequeninos, né, não é que dizer, ó... Os baixinhos, né? São os baixinhos, né? De 1,60 m para baixo pode chegar até mim, para cima não pode, né? Então, ele não está falando disso, mas todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele já se sentiu pequeno, ele já se sentiu inferiorizado, ele já se sentiu maltratado, injustiçado, ele já se sentiu menor em alguma situação. Então, o que Jesus está falando, se você se sente assim, não se preocupe, né? Porque se qualquer ser humano se comparar com Jesus, que tamanho que ele vai se sentir? Né? Até a gente tem visto assim uma questão interessante nas edificações, né? As igrejas, por exemplo, elas têm um pé direito, né, que a gente chama, Sim. mais alto. Exatamente para quem entra na igreja, né? Os templos normalmente têm um pé direito, né? Uma parede muito alta, em geral acima de 7, 8 metros de altura. As igrejas católicas têm muito dessa tradição, mais ainda. Você tem igrejas católicas com paredes de 20 metros de altura. Mas qual é a intenção disso? A intenção disso é para que quando você entre, você já se sinta menor na presença de Deus. Não na presença dos homens, não na presença do pastor, não na presença do padre que está ali. Mas na presença de Deus, você tem a consciência que você é menor. É importante isso daí, né? Mas mesmo menor, você tem acesso. É aí que está o gancho de importância. Porque Deus não se importa que você seja pequenino no seu conhecimento, que você seja pequenino na sua estatura, que você seja pequenino na sua expressão social ou familiar, ou na sua baixa autoestima. Certo. Deus não se importa com isso, porque Ele consegue tratar todas essas coisas para o bem. Né? Então, Tiago fala, por exemplo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos. Né? O texto de Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento que a gente tem inicial é pequeno, né? E a gente vai passar a vida inteira crescendo nesse conhecimento. Porque o processo de santificação, ele é bem demorado mesmo, né? O processo de santificação e o processo de conhecimento, ele nunca vai se extinguir. Ele nunca vai ter um ponto final. Nós sempre estamos aprendendo, independente do conhecimento que você já adquiriu, aonde você já chegou. Independente disso, nós estamos constantemente em processo de aprendizado. Quando a pessoa se fecha para o aprendizado, daí a gente costuma dizer assim, que é como se ela tivesse morrido para a vida. Porque a vida é um aprendizado constante, né? E até parece uma redundância, né? Morrer para a vida, né? Mas é no sentido de que ela não vai perder a vida de fato. Mas quando ela fecha a sua mente, quando ela fecha o seu coração para não receber mais da palavra de Deus, compreender melhor o mundo e compreender melhor a si mesmo, ele vai se travar de tal maneira que ele vai viver como
com um padrão extremamente radical de vida. Se não for do jeito que eu interpretei, não está certo. Então, isso daí é muito ruim, né? Eu preciso pesquisar o que o outro pensa também, né? Sim. Mas, pastor, falando nesse sentido de pequeninos de Jesus, né? A colocação de Jesus, será que ajudar os pequeninos é uma opção na Bíblia ou é uma obrigação? O que o senhor acha? Então, eu costumo lembrar as pessoas assim. Ele nem é uma opção e nem é uma obrigação. Porque nós não temos a opção de nos apresentarmos diferente daquilo que somos. Né? Somos iguais a todos. Somos iguais a todos, mas se somos cristãos, então dentro do nosso cristianismo, nós nos apresentamos como somos. Né? E apresentar como nós somos, naturalmente nós vamos apresentar a Cristo. Então ele não é, vamos dizer, uma opção. Né? Por exemplo, eu sou um homem, né? E por mais que eu quisesse me apresentar de maneira diferente, eu não conseguiria me apresentar como uma mulher. Né? Ficaria difícil. Ficaria difícil, né? Ficaria estranho. A mesma coisa da mulher, não consegue se apresentar como um homem. Né? Por quê? Porque ninguém consegue se apresentar diferente daquilo que é. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta o quê? Que nós sejamos, que nós apresentemos de fato aquilo que nós somos. Então isso não é opção. Quando nós somos transformados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo mora em nós, quando nós temos os frutos do Espírito, que é amor, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, benignidade, todos os frutos do Espírito Santo, e ali também as questões do amor que fala em 1 Coríntios 13, né? Quando nós vivemos assim, nós não temos como ser diferente, porque nós já fomos transformados por Cristo. Então nós não temos opção. E Deus não quer que nós façamos isso por obrigação. Né? Por amor, né? Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Né? Porque quando usa aquela expressão, Deus ama quem dá com alegria, não é só questão financeira. Deus ama quem se dá com alegria, quem se entrega com alegria, quem quer estar do lado dele. É por isso que ele deu o livre-arbítrio para a gente. E tem muitas pessoas que estão precisando de um sorriso, de um abraço, nada que custe nenhum valor monetário, né? Então não faça, né, assim, que eu costumo dizer, não faça nem por obrigação, né? Nem por imposição, mas seja o que você é. Seja o que você é, porque sendo o que você é, você também vai ter a oportunidade de ser transformado naquilo que é necessário. Se é uma pessoa aberta, né? Se precisa transformar alguma coisa, eu quero transformar. Não, né? Se eu interpretei alguma coisa errada do que a Bíblia diz, eu preciso estar aberto para transformar. Exatamente, para receber, né, essa transformação. Isso mesmo. Agora, veja bem, tem uma outra questão. Quando nós negamos os direitos das pessoas que são menores, ou em valor monetário, ou em autoestima, será que nós estamos também desonrando a Deus? Porque Jesus disse que é para tratar bem, né? Sim, exatamente. A questão é que quando o Levítico 19 explica ali quem é o nosso próximo, porque Jesus utiliza do mandamento das duas essências do mandamento, que está fora dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos ali, vamos dizer, é o mínimo que o ser humano deve fazer, mas fora disso, existe uma essência que permeia toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Então, quando Jesus é questionado a respeito dos mandamentos, ele fala, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o Shema Israel. Né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças.
E depois ele fala, o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Que isso está em Levítico 19. Agora, em Levítico 19, lá explica quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é o seguinte, né? Não é o que vem depois. O próximo que a Bíblia coloca é aquele que nos confronta. A Bíblia, em Levítico 19, fala que o próximo é o nosso inimigo, né? O texto do Levítico 19 está falando assim: não se vingue com as suas próprias mãos, né? Mas ame ao seu próximo, né? Você vai se vingar de quem? Né? De inimigo, né? De inimigo, não é de amigo. Né? Normalmente é isso que acontece. Então, o que ele fala, não se vingue, né? Porque o vingador é Deus, né? Se for fazer juízo, alguma coisa, quem tem que fazer é Deus. Então, não se vingue do seu inimigo, mas cada um ame ao seu próximo. Então, quando a gente olha para esta percepção, né, de quem é o próximo, a gente vai compreender melhor em quais pontos nós interpretamos errado a vida, a Bíblia, e quais pontos nós temos que mudar. Temos que ser transformados para que esse próximo, né, seja tratado com respeito, porque ele também é a imagem e semelhança de Deus. E aí que vem a questão. Se eu ofendo o meu próximo, mesmo que ele pareça um inimigo, né, mas se eu ofendo, eu acabo ofendendo a Deus também, desonrando a Deus, porque ele também é a imagem e semelhança de Deus e tem que ser restaurado, tem que ser corrigido em algumas ações, e quem vai corrigi-lo é Deus através do Espírito Santo. Né? Uma parábola, irmã Jo, só para a gente ter uma questão bíblica bem forte a respeito disso, é a palavra do bom samaritano. Né? A parábola do bom samaritano, onde Jesus faz exatamente a pergunta, quem é seu próximo? Né? Ele coloca ali alguns tipos de pessoa. Ele coloca primeiro o samaritano, que era rejeitado. Era inimigo do povo. Era inimigo do povo judeu, né? Vamos dizer assim. O samaritano era o rejeitado. Daí você tem os ladrões, os salteadores, né? Que estão ali também, que bateram no samaritano, que roubaram, assaltaram ele. Que assaltaram ele ali, né? Agora, a questão passa o fariseu, né? Passa o doutor da lei, passa os outros ali, ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda o homem que está caído ali, né? A questão esse bandido que foi lá e bateu, né? E que roubou, ele se colocou naquela posição como inimigo, né? Esse inimigo é o seu próximo, né? É aquele que te ofende, é aquele que te machuca, é aquele que te bate, é aquele que te rouba. Esse é o seu próximo. É isso que Jesus está falando na parábola. Ele está falando para os judeus: vocês também me roubaram, né? Vocês também me ofenderam, vocês também me machucaram, né? Só que Jesus, ele não destaca isso na parábola. Por quê? Porque ele não está preocupado com quem nos machuca. Ele está preocupado com quem o procura para ser transformado. Porque tanto o homem caído, tanto o samaritano, quanto o judeu, quanto o bandido do assalto, né? Todos eles são carentes de Cristo, porque são a imagem e semelhança de Deus. Então, é muito bonita essa parábola, porque ela traz uma figura, né? Um exemplo que nós normalmente não seguimos. Né? Sim, nós temos dificuldade com isso, porque aquela pessoa que nos ofende, machuca, maltrata, né? A gente a gente tem duas questões. Primeiro, na nossa humanidade, se uma pessoa te ofendeu, te machucou, te maltratou, então dentro da sua limitação humana, você não deve guardar nem ressentimento, nem raiva, nem sentimento de vingança contra essa pessoa. Não quer dizer também que você tenha que continuar convivendo com ela, né? Mas você tem que
orar por ela, tenha um sentimento de compaixão por ela. E se ela precisar de ajuda, você não pode falar assim, você maltratou lá atrás, agora você vai ver comigo. Bem feito, né? Agora você vai ver. Eu sabia que ia chegar esse momento, né? A Bíblia mostra muito claro isso, por exemplo, quando Jairo vai buscar Jesus para cuidar da sua filha. Quem é que falava mal de Jesus? Eram os fariseus e Jairo era um deles. Era um dos fariseus. Ele era um dos principais da sinagoga que falava mal de Jesus. Quando ele vai buscar Jesus, né, Jesus olha para ele não como um inimigo que fala mal de mim. Ele olha para ele como um próximo, né? Como um próximo. E daí, quando Jairo fala que a filha está doente, está quase morrendo, tudo, Jesus, se fosse a gente, né, ele poderia falar, Jairo, esperei tanto por esse momento, né, aqui de você vir me pedir ajuda, agora você vai ver, né, você que morra para lá com a sua filha, né, eu estou pouco ligando para você. Mas Jesus não faz isso, porque ele é o próximo, e ajudando ele quando ele pede ajuda, eu posso resgatá-lo, né, eu posso trazer ele para mim. Então Jesus fala, fica calmo, Jairo, creia somente, nós vamos lá salvar sua filha. Então, mesmo aquele que te machucou, te ofendeu, te oprimiu, é o que eu falei, você não precisa conviver com ele. Mas se ele pedir sua ajuda, ajude, estenda a mão, esteja ao lado dele. Porque assim você também não vai estar negando o que você é como cristão. Então, eu tiro uma grande lição para nós como cristãos, de que nós precisamos ajudar os mais vulneráveis. Então, vulnerável, às vezes, é vulnerável de conhecimento da Bíblia, não é vulnerável só no sentido de não ter roupa, não ter comida, né? Mas de conhecimento do amor de Deus. Exatamente. Né? Que na verdade, também o texto de Oséias, capítulo 4, né? Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, por que existem, né? Como o irmão Giovanildo colocou aqui, né, que está nos acompanhando, que Deus abençoe a você e a todos que nos acompanham pelo Facebook, e ele colocou aqui que Lucas 21, né, declara que as profecias estão se cumprindo, e nós podemos ver isso pelas guerras, terremoto, né? E no fim pregarão o evangelho, e Jesus, né, vem buscar o povo da esperança, né? E essa esperança nasce da onde? Essa esperança nasce do conhecimento, do relacionamento com Deus. Você não espera aquilo que você não conhece, né? Você não mantém a esperança naquilo que não é sólido na sua vida, que você tem certeza que vai acontecer. Por quê? Porque se isso não fosse uma verdade sólida, a gente não estaria esperando há 2000 anos. Exatamente. E muitas pessoas esperaram muitos anos, já faleceram e morreram na esperança. Morreram na esperança, mas na certeza, né, dessa ressurreição, desse reencontro, né? E a sua vida foi pautada por Cristo para que ele tivesse esta oportunidade de realizar a esperança na ressurreição para a vida eterna. Porque todos vão ressuscitar, mas nem todos vão para a vida eterna. Isso é um fato. Né? Exatamente, né? Porque aqueles que estão dizendo que Jesus está demorando, esses daí estão caçoando, né? Estão duvidando, né? Porque na verdade a pessoa começa a questionar, nossa, mas vocês esperam tanto, há tanto tempo. E eu gosto muito de lembrar, né, algumas frases aí de autores famosos, alguns testemunhos que eles contam, de que a expressão de Jesus, ela é tão pura, ela é tão bela e tão saudável, que mesmo que ele não fosse o Filho de Deus, valeria seguir tudo que ele fala. Porque quando nós colocamos em prática, a gente vive melhor, né? Vive em paz, tem uma família melhor, tem uma vida conjugal melhor, tudo se torna positivo na nossa vida. Então, por que não seguir? Né?
E quando a gente segue, é porque a gente está aprendendo e crescendo nesse conhecimento. Daí a fé vai ser despertada, a esperança vai ser mantida pelo Espírito Santo. Que bom, né? Que bom que nós temos essa perspectiva na Bíblia e podemos segui-la, não é? Mas veja bem, Jesus, a Bíblia, né, tem uma provisão de Deus para os pobres, no sentido de pobre não ser só economicamente, né? Tem muito pobre de conhecimento, tem pobre de autoestima. Então, Jesus está fazendo uma provisão. Ele não queria que tivesse pessoas destituídas dessas questões, não é mesmo? Deus não queria. O pecado, por que aconteceu isso? Sim. Porque o pecado trouxe. Porque o pecado trouxe uma deformação, né? Uma deformidade na nossa vida, na nossa compreensão de vida, e a debilidade maior, né? Que é a questão da morte, né? Porque a maior prova que todos os seres humanos são pecadores, né, é exatamente, né, a morte. Ninguém tem como fugir dela, ninguém se livra dela. Quando nós olhamos, né, o texto de Lucas, capítulo 6, né, onde Lucas registra aqui, de maneira resumida, as bem-aventuranças, né, Jesus fazendo o seu discurso acerca das bem-aventuranças. No versículo 20, Lucas ele registra assim, olha: então, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados, felizes, né? Isso quer dizer, bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Né? Olha que bonito, né? A expressão que Lucas está usando aqui, e Mateus ele amplia um pouco isso, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ele acrescenta. Né? Porque nem um texto, nem de Lucas, nem de Mateus, não está se contradizendo, um não é contrário ao outro. Quando ele coloca bem-aventurados são os pobres, e Mateus coloca bem-aventurados são os pobres de espírito, é porque ele não está falando de pobreza no sentido material, no sentido da matéria humana. Não é o pobre que não tem dinheiro, né? Porque o pobre que não tem dinheiro pode ser muito mais rico do que aquele que tem, desde que ele tenha paz, desde que ele tenha amor, desde que ele tenha uma vida honrada, uma vida digna. É o que Jesus coloca: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Perder a vida eterna. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a paz, né? Não conseguir dormir direito, né? Porque sempre alguma coisa que eu fiz de errado está me rondando, ou porque eu soneguei um imposto, ou porque eu humilhei alguém. Eu tenho esse perfil de que gosto de trazer humilhação a outras pessoas, né? Então, são as pessoas que não têm paz. Esses são os pobres para Jesus. Então, o que ele fala? Olha, quem é pobre no sentido material, você pode não ter muito dinheiro, né? Mas se você tiver integridade, dignidade, respeito, amor, frutos do Espírito Santo, e se você conhecer o mínimo de Jesus e colocar em prática a sua vida, se você for um pequeno assim, né, você é bem-aventurado, porque você vai estar no reino do céu. Olha que interessante isso, né? Nós precisamos encontrar a riqueza do amor de Deus, né? Na realidade é isso que a Bíblia está ensinando para nós. Né? Exatamente. A riqueza do amor de Deus, ela ultrapassa qualquer expressão da humanidade. A expressão do Padre Fábio de Mello, né, quando ele fala: eu sou humano demais para compreender, né? Ele tem uma música que ele fala a respeito disso: sou humano demais para entender, né, que aqueles que Jesus chamou e aqueles que Jesus pegou pela mão, geralmente são aqueles que eu não quero do meu lado. Nós poderíamos dizer, parafrasear essa frase, né, dizendo assim, ó: nós somos
perfeitamente imperfeitos, né? Exatamente. Somos perfeitamente imperfeitos, mas muitas questões Jesus já transformou a nossa vida pela ação da palavra, pelo Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Né? Romanos capítulo 12 é onde o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, a transformação da nossa mente, do nosso sentimento, das nossas relações sociais e pessoais, elas podem ser transformadas, vamos dizer assim, elas podem ser reeditadas para uma vida melhor dentro do que Jesus propõe para cada um de nós. Então, não se conforme com aquilo que você é. Não se conforme com aquilo que você tem. Jesus tem sempre algo melhor para você. Então, busque, confie, né? Deixe a sua vida nas mãos de Deus, que Ele vai te conduzir sempre para algo melhor que Ele já tem preparado. Você não conhece, mas Ele já tem preparado. Então, cuide da renovação da sua mente. De que maneira? Mantendo a sua fé, buscando mais conhecimento na palavra de Deus. Exatamente, né? Que bom que tem essa opção para cada um de nós, né? Não importa qual seja a nossa posição atual. É como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Sim, porque se apega demais a esse passado, você não caminha para frente e não vive o presente. A pessoa que vive saudosista demais, né, ou futurista demais, ela vai ter problema, porque o saudoso, ele já tem uma certa dificuldade com a sua lógica e com a sua experiência de vida. Salomão, em Eclesiastes, ele fala assim: nunca diga que os tempos passados são melhores do que o atual, porque você, com sabedoria, jamais diria isso, né? Então, eu não posso ficar agarrado com o passado e falar: nossa, como era bom há 20 anos atrás, como era boa a sociedade há 20 anos atrás, como era melhor os relacionamentos há 50 anos atrás, né? Então, Salomão, ele fala: isso não é sabedoria, né? Porque as pessoas estão sempre em evolução de conhecimento. Então, o que nós temos hoje é melhor do que as pessoas tiveram há 50 anos atrás. Agora, se eu tenho sabedoria para usar ou não, né? Daí não é culpado, o tempo não é culpado disso. Eu também não posso ser futurista, né? Amanhã eu vou fazer, né? Deixa para amanhã, né? Essa postura, né? de procrastinar, né? Deixar para depois, deixar para amanhã, também não é saudável. Né? O que Jesus fala? Basta cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal. Viva o seu dia, aproveite o seu dia, aproveite o momento que você está, desfrute do melhor que Deus está te oferecendo naquele momento. Né? Tem pessoas que estão almoçando já pensando na janta, né? O que eu vou comer? Né? O que eu vou comer à noite? O que eu vou almoçar amanhã? Né? Daí ele não consegue saborear o alimento que ele está desfrutando naquele momento, porque ele já está pensando no próximo. Exatamente. Isso é muito importante que a gente vê. Por isso que a palavra em português ela é muito própria, presente, né? Presente. É uma dádiva, né? É uma dádiva de Deus, né? É um presente de Deus. O presente é um presente de Deus. Então viva com sabedoria e, acima de tudo, tenha certeza que Deus está cuidando de você. A promessa de Jesus, a maior promessa de Jesus para mim, né, quando ele fala: olha, fiquem tranquilos, porque eu vou estar com vocês até a consumação do século. Todos os dias eu estou com você, até a consumação do século. Isso nos traz paz, isso nos traz descanso, isso nos traz segurança. Né? O problema é quando eu não estou com ele. Né? Ele sempre está comigo, mas eu nem sempre estou com ele. Daí vou ter problema. Tenho que buscá-lo diariamente, né? Sim. No tema dessa semana, de aproximar-nos dos pequeninos, né? Eu gostei dessa postura de Zaqueu, né?
Então, Zaqueu ele é um texto tão rico no seu original no grego. Ele é um texto tão importante, né? Porque, primeiro, quando o texto coloca que Zaqueu, e as pessoas interpretam, né, que Zaqueu era baixinho, porque o texto fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura, o texto grego não fala que ele é baixinho, né? A pequena estatura, a palavra que é usada ali para Zaqueu como pequena estatura, é a mesma palavra usada em Efésios 4, falando que nós devemos chegar à estatura de Cristo, né? Então era pequeno espiritualmente? Espiritualmente, né? E não é que ele era pequeno, ele se considerava pequeno, né? Ele se considerava menor. Então isso não tem a ver com a altura dele. Pode ser que Zaqueu tivesse 1,90 m, né? Pode ser que ele também fosse baixinho, tá? Isso não vem ao caso. A discussão não é essa, se Zaqueu é alto, se Zaqueu é baixo. A questão é, Zaqueu tem uma baixa autoestima. E por que ele tem uma baixa autoestima? Porque ele trabalha num lugar, né, em que ninguém gosta dele. Primeiro, ele é um judeu trabalhando para Roma, né? Já começa aí, você trabalha para o inimigo. E o que é pior, ele era, vamos dizer, o ministro da Fazenda, ele era o cobrador de impostos, né? Então, quem é que gosta de cobrador de impostos? Né? Então ele era rejeitado pelo seu próprio povo e também não era aceito de maneira geral pelo povo em geral, porque as pessoas não gostam de cobradores de impostos, né? Daqui a pouco tem imposto de renda aí, né? Todo mundo vai ver isso, né? O leão tá pegando nós. Todo mundo vai ver isso. Ninguém gosta de cobrador de impostos, né? Mas porque não gosta por quê? Porque não compreende que isso é um bem social, né? Mas os impostos existem. Na Bíblia, todas as vezes, né, assim, que a Bíblia se refere a nós como filhos de Deus, ela usa uma palavra no grego, tekna. Tekna quer dizer um filho imaturo, né, da onde vem a nossa palavra traquina, né? Ele é um filho imaturo, um filho que não tem a maturidade do pai, o filho que é inconsequente. Isso é o tekna, né? Então, todas as vezes que a Bíblia se refere a nós como os filhos de Deus, ele usa essa palavra. Quando se refere a Jesus como filho de Deus, ele usa outra palavra, huios, né? Huios é o filho que tem maturidade, é o filho que tem a mesma essência do pai, é o filho que tem o mesmo conhecimento do pai, a mesma postura ética, moral, princípios, valores. Ele é uma pessoa igual ao pai, né? Então, quando se refere a Jesus como filho de Deus, a Bíblia usa a palavra huios, porque Jesus tem a mesma maturidade do pai, né? Agora, quando Jesus encontra com Zaqueu e vai na casa de Zaqueu e vê que Zaqueu tem uma baixa autoestima, né, Jesus chama Zaqueu de huios, né? Jesus chama Zaqueu de huios. E por que ele faz isso? Ele faz isso falando para Zaqueu: Zaqueu, você não é tão pequeno quanto você pensa. Você não é tão inferior. Isso aí é só um complexo que foi gerado em você. Mas você se vê assim. Mas eu não te vejo assim, né? Você se vê em maturidade. Por que Jesus fala isso para ele? Porque Zaqueu não era ladrão, ele não enganava as pessoas, ele não roubava as pessoas. Mas ele, na cobrança de impostos, ele era um avaliador. Então ele fala para Jesus assim, ó, se na minha avaliação dos impostos, se eu prejudiquei alguém, se eu acabei prejudicando alguém, eu vou devolver, se a palavra de Deus, 4 vezes mais, né? Então, se eu errei na minha avaliação e prejudiquei alguém com R$100, eu vou devolver para ele 400. Né? Ele conhecia a Bíblia, né? Porque isso está lá no Velho Testamento. Sim, faz parte das leis ali de Levítico, né? A questão é, quando ele fala isso, e o conhecimento que ele mostra, e a postura de ética e moral que ele tem, Jesus fala para ele: olha, você não é tão imaturo quanto você pensa. Você não é tão pequeno quanto você pensa. Você é muito maior do que você pensa, né? Então, daí Jesus chama ele de huios. Olha, você é um filho de Deus, mas você é um filho que tem maturidade. Não é como os outros traquinas, né? Você tem maturidade. Isso acontece com muitas pessoas
que se sentem inferiorizadas, se sentem pequenas, se sentem menores, né? Mas é uma expressão pessoal, né? Na verdade, para Deus, o próprio Deus não a vê assim, né? Deus a vê como uma pessoa madura, né? E a sua própria simplicidade de se pensar menor já mostra que ele tem maturidade. Quem não tem maturidade tem mania de achar que é melhor do que todo mundo. Mania de grandeza, né? Mania de grandeza. Então, a inferioridade negativa, ela é ruim. Mas você saber quem você é muito bom. Você se posicionar, o que Zaqueu fala, né? Olha, eu me sinto inferiorizado, mas eu estou buscando crescer, né? E Jesus chama ele de ruiós, falando, ó, você fazendo isso, você é uma pessoa madura. Que bom, né? E é interessante que ele saiu e devolveu realmente o que ele tinha pegado a mais, se por acaso isso era uma avaliação, né, que foi feita. Sim, porque daí a gente tem um outro aspecto, né? A coerência da palavra, né? A coerência com as nossas ações. Porque o discurso não pode ser só de boca. Existe uma expressão bastante conhecida, né, no meio do cristianismo, que pregue a palavra através da sua vida. Se for necessário, fale. Né? São Francisco de Assis, isso. São Francisco de Assis. Né? Se for necessário, fale. Né? Pregue com a sua vida. Né? Se for necessário, fale. Né? A questão a nossa vida cristã tem que ter coerência. As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa fé, a expressão da nossa crença, ela tem que ser coerente. Por isso que as pessoas às vezes estranham, falam, nossa, mas eu vejo ali, tem uma pessoa que é membro daquela igreja X, né? Mas eu não sei como é que a igreja aceita ele, porque ele é uma pessoa mau caráter, porque ele é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa adúltera, né? É uma pessoa que tem 1000 problemas. Então, duas coisas que as pessoas têm que pensar. Primeiro, se ele tem todos esses problemas, o lugar dele é lá na igreja mesmo, porque é lá que ele vai aprender a ser diferente. Né? A igreja acaba sendo um hospital, né? Sendo um hospital, é lá que ele vai se tratar. Então, ele tem que ir lá mesmo. Agora, o fato dele ser membro da igreja e ter essa postura de vida, não faz com que ele seja um cristão. Né? É isto que é o problema. Ele pode ser... ele é um religioso muitas vezes, às vezes ele mantém o vínculo com a igreja simplesmente pensando que se o nome dele tiver no hall de membros ele está salvo, né? Mas ele não age como cristão, ele não é um cristão, ele só é membro da igreja. São duas coisas muito diferentes para qualquer denominação, qualquer religião. Você pode ser membro de uma igreja sem ser cristão, né? O cristianismo é você viver como Cristo, dentro dos parâmetros de Cristo, colocando a palavra de Deus, né, em atividade, né, todos os dias, que o seu discurso seja coerente com a prática. É onde Jesus fala para os doutores da lei, né? Ele fala assim, por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Né? Jesus não é Senhor de quem não obedece, né? Não pode ser. O Senhor sempre tem que ser obedecido, né? Tem que ser obedecido, exatamente. O caso de Jó, né, pastor? Nós estamos no final do nosso tempo, mas Jó também foi um homem íntegro, reto, e é interessante que era Deus que pensava assim dele, né? O conceito que Deus tinha de Jó, né? Em Jó capítulo 1, nós temos que observar bem, comparativamente, o versículo 1 do texto de Jó e o versículo 8, né, do versículo de Jó, do capítulo de Jó. Jó é muito interessante que a gente fale disso, por quê? Porque ele tem a mesma coerência e por isso ele tem o mesmo testemunho, tanto dos homens quanto de Deus. No versículo 1, em Jó, capítulo 1, versículo 1, o texto ele diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem é que está falando isso?
É Deus. Não, Não? é o narrador do livro. Ah, o narrador. É uma pessoa certo. do livro, né? É quem escreveu o livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, né? Agora, Certo. quando chega no versículo 8, daí sim Deus vai falar, né? Deus vai falar: viste meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que os homens falam de Jó, né, é o que Deus fala de Jó. Então, o que o livro mostra de Jó, acima de tudo, é que você tem que ser a mesma pessoa na frente de Deus e na frente dos homens, né? Olha que bonito isso. Você não pode ser uma pessoa dissimulada, né? Que você é uma pessoa para Deus e é uma pessoa diferente para os homens. Você tem que ser igual. Você tem que ser o que você é, tanto para Deus quanto para os homens, né? Então, quando você tem essa coerência de testemunho, aí mostra que você não é pequeno na frente de Deus, né? Você vai ser orgulhoso. Você vai ser orgulhoso, você é um filho maduro. Exatamente. Né? Muito bem, irmãos. O nosso tempo urge, né? O tempo é uma coisa que passa. Sim. E nós precisamos concluir o programa aqui, agradecendo sempre a sua presença, a sua contribuição em nos mandar as suas mensagens, as suas opiniões, e pedir que você divulgue também, né? Divulgue para que outras pessoas possam aprender do amor de Deus. Vamos encerrar então com uma oração. O pastor pode orar conosco? Sim, vamos orar. Agradeço a todos os que nos acompanham, né, pelo Facebook, pela rádio, e que Deus abençoe de modo muito especial cada um de vocês. Segundo nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, compreender um pouco mais de Ti, sabendo que somos pequeninos no conhecimento, mas que o Teu Espírito Santo tem nos conduzido para conhecermos mais de Ti. Amém. Que o Senhor nos dê a Tua paz, que tenhamos uma semana na Tua presença e que as nossas ações e a nossa postura de vida mostre e revele o Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.